Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. Eu sou o Felipe e esse é o Habitat Nerd e hoje tem quadro novo aqui no canal. E eu não vou estar sozinho. Pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo do quadro novo aqui do canal, 99% cinza, onde a gente vai trazer diversos temas polêmicos para debater aqui. E hoje eu vou estar aqui com o JCD e o Zoró. Pessoal, nesse primeiro vídeo de hoje o tema vai ser Sociedades Secretas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os Illuminati e também a maçonaria. Vamos tratar aqui primeiramente quem eram os Illuminati, onde eles surgiram e quais são as principais teorias sobre essa sociedade secreta. Quando a gente fala de sociedade secreta, normalmente a gente vê que essas sociedades elas têm um objetivo em comum, que é o quê? É fazer dominar o mundo, ou então estabelecer uma nova ordem mundial, uma nova ordem onde eles vão unificar o governo, vão unificar uma moeda só, uma religião só. Então, várias sociedades secretas elas têm esse objetivo em comum, mas a mais famosa que a gente vai começar a falar agora é sobre os Illuminati. Então essa sociedade secreta aí teria começado com uma pessoa, que era o Adam Weishaupt, lá na Baviera, na Alemanha. E ele teria começado essa seita no dia 1º de maio de 1776. Exatamente. Então ele teria iniciado aí esse grupo, que tinha alguns objetivos em comuns, essas pessoas. E essa sociedade aí que já era formada, por pessoas, digamos, de melhor condição, de melhor classe social ali na sociedade. Eles tinham um nome, o primeiro nome que eles escolheram era a Sociedade dos Mais Perfeitos. Então é um nome bem inusitado, né? Depois que eles foram e mudaram para Illuminati, né? Então se fala muito nos Illuminati, muito pela questão também, de que se associam muitas teorias a eles, até mesmo ao que é histórico, ao que é contado, o que foi fato. Os Illuminati então são um grupo, tanto de certa forma fictício como real, porque muita coisa é atribuída ao grupo dos Illuminati. O que a gente sabe de fato que teria acontecido é que essa sociedade teria surgido, teria alcançado um certo tamanho, eles teriam, através do próprio Adam, se interessado em se infiltrar na própria maçonaria, mas eles não teriam conseguido êxito aí. Graças a isso, com o tempo, outras pessoas de alto escalão ali na própria sociedade teria percebido o risco dessas pessoas, desses ideais que eles tinham já na época, e os Illuminati meio que desapareceram aí mais ou menos nas primeiras décadas do século XIX. Então há diversas teorias associadas ao grupo dos Illuminati. A maioria delas vai tratar aí das questões de dominação mundial, de diversas formas, através de diversas etapas. Então se atribui aos Illuminati aí, algumas teorias que vão dizer respeito a, por exemplo, redução populacional, reduzir a população mundial, o fim das monarquias, assim como os fins dos governos, com o intuito aí de criar um único governo, uma única instituição maior, uma nova ordem mundial, como é dito, usando aí de diversos recursos para conseguir esses objetivos. Por exemplo, na religião. Na religião eles têm um objetivo de infiltrar alguém para que possa conduzir a cabeça de cada um para que se torne tipo uma só religião, um só governo. Mas a gente tem que salientar que essa religião que eles buscam, essa religião única, não é nenhuma religião que a gente conhece no planeta Terra, pelo menos não até agora. Os conspiracionistas vão atribuir aí diversas teorias sobre esses objetivos que essa nova ordem mundial estaria aí ascendendo. E atribui-se aos Illuminati diversos fatos que aconteceram, eles estariam envolvidos com diversos fatos ao decorrer da história. Como, por exemplo, próprios atentados terroristas, então sumiço aí até de dinheiro, de fortunas que simplesmente desaparecem. Então se associa muita coisa a esse grupo, seria o quê? Uma sociedade secreta, seria formada hoje em dia pelas famílias mais ricas, e essas famílias que detêm todo esse poder econômico influenciariam ali por trás das cortinas, governos, e até a própria sociedade de diversas formas, introduzidos, infiltrados ali, até mesmo na cultura pop que a gente conhece hoje. Um exemplo bem famoso é a nota de $1, por exemplo. A gente, de cara, o mais famoso é o olho que tudo vê, tá lá. A gente tem... É o formato da pirâmide. Na pirâmide tem escrito em latim Nova Ordem Secular.
e também em números, em algarismos romanos, está 1776, que é o ano da fundação dos Illuminati, mas também é o ano da independência dos Estados Unidos. Isso, e também várias outras figuras relacionadas ao número 13, tá lá, que são 13 estrelas, são 13 listras no símbolo, são 13 frutos e folhas, alguma coisa assim. E também, se a gente olhar direitinho, vai ter uma coruja bem minúscula na nota de $1 desenhada. E a gente sabe que a coruja, ela é um símbolo bastante usado, né, pelos Illuminati. Diversos símbolos, né, se atribuem aí, digamos, à cultura Illuminati, né, como a própria pirâmide, o olho que tudo vê, que é feita referência aí que estaria em todo lugar, né, que apareceria até os próprios famosos, às vezes estariam fazendo alguns gestos que fariam referência a esse olho que tudo vê, que representa aí como se fosse realmente, né, uma sociedade secreta ali, que vê tudo e está participando de certa forma de tudo. E até mesmo algumas ações políticas, né, e mesmo militares, mesmo que eles não estejam, né, digamos, participando diretamente daquilo, mas eles estariam, né, por trás ali, influenciando partes aqui ou ali, para mostrar realmente, para trabalhar o mundo como se fosse realmente um grande jogo, né, e eles que movem essas peças. Também os Illuminati não são só tão envolvidos também no lado político e religioso. Também tem os seus jogos e também a influência também em músicas. Pois hoje em dia mesmo, a música está tomando conta da população. No caso, tipo, eles estão se envolvendo na música, bancando vários artistas. Tem um jogo de cartas chamado Illuminati. Ele é um jogo que consiste onde os jogadores eles assumem o papel de uma sociedade secreta. E nisso a pessoa vai espalhando seus tentáculos pelos governos, essas coisas assim. Então tem algumas imagens que remetem a acontecimentos, a tipo... Há teorias, na verdade, né? Que algumas dessas cartas, né, desses cards desse jogo, como vocês estão vendo aí nas imagens, eles fazem referência a fatos que aconteceram anos depois, né? Porque o jogo foi lançado quando? Em 1990. Então, muita coisa aconteceu depois e parece, olhando, né, as cartas, até assusta, né? De muitas cartas fazendo referência a fatos que acontecem anos depois, até décadas depois. Uma das mais famosas, por exemplo, é a que tem as Torres Gêmeas e elas estão sendo bombardeadas, né? O World Trade Center. Isso antes do atentado. Do ocorrido, né? Que só veio acontecer em 2001 e o jogo... Então isso só alimenta para os conspiracionistas, né? E outra também envolve um acidente que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi pelo navio que espalhou óleo. E nenhuma das imagens tem uma garça que foi o que aconteceu, se eu não me engano, no Japão. Uma das cartas também conhecidas também é a carta do Brasil, onde fala da corrupção. É uma carta, né, que faz muita referência a hoje em dia, né, o que está acontecendo. E esse jogo chamou muita atenção, né, por causa disso. Muitas cartas tanto vão tratar de planos mirabolantes, né, vai ter questões, por exemplo, de guerras que futuramente podem vir a acontecer, o jogo trata disso. Tem a questão do Trade Center, como a gente falou, corrupção. Então são como se fossem meios, né, grandes tramas, né, cada carta, onde o jogador ali ele vai agindo como se fosse, né, uma sociedade secreta, colocando ali em prática os seus planos. E acabou que essas cartas acabaram fazendo muita referência ao que vem acontecendo hoje em dia. Por isso, né, toda essa polêmica, e foi o que alimentou também, né, as conspirações, né, o mundo conspiracionista aí cresceu muito em cima dessas coisas também. A gente tem muita teoria sobre os Illuminati, é praticamente a sociedade secreta mais famosa, né, do mundo. Então teorias é o que não falta, mas também estima-se que pelo menos, no mínimo, 75% dessas notícias que saem são pura baboseira. A gente não pode tratar toda teoria como sendo um fato. Então a gente tem que pensar também que é uma sociedade secreta, mas eles podem ser bastante inteligentes, eles podem estar forjando alguns fatos, algumas teorias, para despistar o foco, né? O foco principal. Pode ser, né? Pode ser, diversas coisas podem estar acontecendo aí. E justamente por causa disso, o nome desse bloco aqui é 99% cinza, né? Porque a gente não está aqui para defender 100% nada. A gente está aqui para ser a parte neutra realmente, né? Trazer para vocês essas discussões, essas teorias, e nós aí, vocês aí no comentário, a gente poder fazer essa discussão.
E muitas coisas realmente fica a critério de cada um, né? Pensar se é fato ou não e você deixar se levar ou não pelas questões conspiracionistas. Porque a gente sabe mesmo aqui no YouTube, né? Tem muita gente que está aí soltando coisas que você percebe que não tem tanto a ver assim. E outra sociedade secreta que ficou muito conhecida também, e que essa não é tão secreta assim, né? É a maçonaria, que também tem muitos adeptos e muitas pessoas, né? Algumas assumem que é e outras aí, os próprios conspiracionistas atribuem esses títulos a eles. O termo maçonaria, né, ele vem da palavra maçom, se eu não me engano é a palavra francesa, e essa palavra aí faz referência, né, à profissão de pedreiro, né? Eles seriam, digamos, construtores, né? Eles seriam um grupo de pessoas que inicialmente se reuniam para falar sobre trabalho mesmo, para falar sobre seus planos, projetos, num tempo, né, que era uma profissão que era muito importante, mas que não era tão privilegiada assim, passava por grandes períodos aí, né, sem trabalhar e tal. Então eles se reuniam, mas logo com o tempo, né, essas reuniões foi ganhando outro caráter, né, foi virando realmente uma sociedade secreta, e eles começaram a debater diversos outros temas. E pessoas mais influentes começaram também a fazer parte da maçonaria. Diferente dos Illuminati, né, hoje é uma sociedade, apesar de ter grupos Illuminati, né, assumidos, mas são minorias, quase nada. Né, as lojas maçom, que é como são chamados, né, os lugares, né, os locais onde eles marcam as reuniões. Eles também nessas reuniões também eles debatem também a procura de candidatos para eles lançar a presidência, governador, senador, essas coisas mais importantes. Eles têm seus encontros secretos, digamos assim, né? Eles vão realizar ali também, né, as suas cerimônias, né, cerimônias de iniciação, reuniões, onde eles debatem os temas, e também tem muito mistério, né, porque nem tudo foi revelado, apesar de ter equipes, por exemplo, até de TV, que já visitaram essas lojas maçons, mas, né, ainda tem um quê de segredo ali. E essa sociedade, ela não é... Alguns não consideram uma sociedade secreta, e sim uma sociedade discreta. Então, os maçons, né, por serem pessoas influentes da sociedade, inclusive até reis, né, presidentes, várias pessoas da alta sociedade fizeram parte desses grupos maçons. E graças a eles também se atribui alguns fatos históricos, né? Eles teriam, de certa forma, participado, né? E isso não é algo tão secreto, né? Não é um segredo. Seria um fato realmente histórico que algumas pessoas envolvidas em grandes movimentos, como revoluções, até mesmo independências, tanto nos Estados Unidos como aqui mesmo no Brasil, essas pessoas, né, ou pelo menos algumas delas que fariam parte desses movimentos, seriam maçons. Os maçons também estariam, né, participando da política, né, elegendo candidatos, e de certa forma eles, por serem influentes, né, eles estão aí participando de forma direta da política. Então é uma sociedade que é realmente indiscreta, né? Ela existe de fato e muitas pessoas assumem que fazem parte dela. Também há outras sociedades secretas que podemos falar em outros vídeos. Tem a Ordem dos Templários, tem Opus Dei, Rosa Cruz, Crânio e Ossos, várias outras sociedades que a gente pode muito bem abordar. Trazer para vocês esse conhecimento a mais, né, e levantar aí a discussão se você acredita nessas teorias ou não. E a gente está aqui para isso, né? Nós somos o 99% cinza. Aqui a gente não vai defender 100% nada. Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você gostou, curta, compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Tchau!